Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, seja com todos. Sejam bem-vindos ao nosso culto online, transmitido através desta live do Facebook. Hoje, domingo, dia 19 de julho de 2020, Deus nos dá a oportunidade, ainda que estando privados de nos encontrarmos no templo, o que ainda não podemos fazer. Mas igreja, como a gente tem sempre falado, igreja é mais do que templo. Igreja é um organismo vivo, ligado ao Cristo vivo, e então juntos, mesmo que estando separados pela fé, nós podemos nos encontrar e juntos, na mesma fé, no mesmo Senhor, podermos adorar o seu nome. Todos os irmãos, as irmãs, cada um, os de perto, os de longe, sejam todos bem-vindos. E que a graça, a maravilhosa graça de Jesus seja sobre todos, e que a paz do céu, aquela paz que excede todo o entendimento, ela guarde os vossos corações em Cristo. Eu quero, antes de cumprimentar os que estão presentes, ler um versículo bíblico, na verdade, 4 versículos. Esses versos estão no Salmo de número 105. Se você quer abrir a sua Bíblia e me acompanhar, Livro dos Salmos, o Salmo de número 105, está escrito assim na palavra de Deus: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. É nesse espírito, meus irmãos, que nós nos reunimos nesta manhã. E o nosso objetivo aqui é juntos, ainda que separados, mas juntos na fé em Cristo, nós podermos, como diz o salmista, nos gloriarmos. A nossa glória, como disse o apóstolo Paulo, longe de mim o gloriar-me, a não ser na cruz de Jesus Cristo. Nós só podemos nos reunir e invocar o nome de Deus e ter a certeza que Deus está nos ouvindo, porque Jesus, o Filho de Deus, ele encarnou, ele tornou-se um de nós para morrer a nossa morte, para que vivêssemos a sua vida. E no momento em que Jesus tocou a nossa vida pela sua graça e pela sua salvação, então naquele dia ele nos deu a vida eterna. Então a todos aqueles que creem em Jesus, alegre-se, glorie-se no seu santo nome. E se há alguém que está acompanhando essa transmissão e ainda não tem essa certeza, lembre-se, hoje é dia de salvação, não deixe para amanhã. Creia em Jesus hoje, siga Jesus hoje. Chame a sua família aos pés de Cristo, ajoelhe-se na presença do Senhor, seu coração se renda a Jesus nesse dia para a glória de Deus. Então sejam bem-vindos. Eu estou feliz por estar aqui e hoje um dia muito especial, por ser o dia do Senhor, o domingo, o momento que nós nos encontramos. Mas já já eu vou dizer para você por que hoje é um dia muito especial e o nosso coração está exultante na presença do Senhor e podemos compartilhar com os irmãos. Pena que eu não posso ver os irmãos, pena que nós não estamos juntos fisicamente, mas eu sei que os irmãos estão me vendo e eu quero que os irmãos sintam, pelo menos assim, da nossa parte, essa alegria, esse júbilo no coração que eu já já compartilho com os irmãos. Mas eu quero cumprimentar os irmãos que estão aqui. Nós temos bastante irmãos, vamos lá. Bom dia, irmão Wagner. Tudo bem com o senhor? Nosso fotógrafo oficial, com a sua poderosa Nikon. A Vânia vai me corrigir depois, mas Nikon, acho que é isso mesmo, né? Que tem aí nos apoiado com as fotos. Obrigado, meu Wagner. Que Deus abençoe. Seja bem-vindo, meu irmão. E seu trabalho também é importante, viu? Eu tenho certeza disso. Certamente a irmã Raquel está junto. Deus abençoe, viu, irmão Wagner e irmã Raquel. Bem-vindos. Irmã Helena, bem-vinda, irmã. Que Deus abençoe a senhora. Dê um abraço aí no Djalma.
fala para ele que Jesus está vindo para ele se preparar, para ele entregar a vida dele para Cristo. Dá um abraço nele por mim. Irmã Vânia, bom dia. Irmã Vini, bem-vindas. A Vânia aí com as suas peripécias, né? Inventando juntamente com a sociabilidade. A Fabiana fizeram ontem aí uma programação extraordinária. Deus abençoe Vânia, irmã Vini e todos os irmãos que estiveram envolvidos ontem, né? A irmã Vanir, bom dia, irmã Vanir. Tia Vanir, eu mandei o convite para a tia Lourdinha. Veja se ela está conseguindo. Se ela não conseguir, me passa o número do telefone dela pelo WhatsApp privado, que eu vou colocá-la na lista de transmissão dos cultos. Tá bom, tia? Tia Vanir, passa o telefone da tia Lourdinha para mim, por favor, para eu mandar para ela o convite pelo WhatsApp. Então, bem-vinda, tia. Um abraço para a senhora e toda a família aí. Que Deus abençoe. Irmã Marta, eu tenho que acostumar, viu? Marta Paula, é Marta Maria. Paula, tudo bem. Mas eu acostumo tanto, Marta, irmã Marta do irmão Celso. Bem-vindo, irmã Marta. Deus abençoe, viu? Deus abençoe a irmã e o irmão Celso também. Irmã Carla, lá em Andirá. Oi, Carla, bom dia. Bom dia, irmão Johnny, Laiane, Emanuele, sejam bem-vindas, bem-vindos. Irmã Isabel, bom dia, irmã Isabel. Um abraço, irmã. Deus abençoe a irmã, a sua família, viu? Que bom que está com a gente. Irmã Joana, bom dia, irmã Joana. Um abraço aí para a família, para o irmão Itamar, né? Irmão Celso está aqui. Bom dia, irmão Celso, bem-vindo. A irmã Elizabeth, a tia Beth, lá em São Paulo, com o tio Osmar. Oi, tia. Tio, bem-vindos, que Deus abençoe. A irmã Ana, que é irmã da tia Beth, portanto, tia Ana. Bem-vinda, tia, que Deus abençoe. Que bom que a senhora está com a gente, abençoe a sua família, todas as famílias. Quero cumprimentar também aqui o irmão Martim. Oi, irmão Martim Maraci, bem-vindo, irmão, irmã. Irmã Vilma, bom dia. Irmã Vilma ontem não se cabia dentro do sorriso dela, né, irmã Vilma? Tá chegando a netinha aí, se Deus quiser, logo, logo. Então, bem-vinda, irmã Vilma, que Deus abençoe. Quero dar bom dia também para a irmã Neuza. Bom dia, irmã Neuza. Tudo bem aí? Cadê o nosso primeiro? Irmão Palma. Um abraço para o irmão Palma, para Cacá. Bem-vindo, viu, Neuza? Que Deus abençoe. Irmã Raquel está aqui. A irmã Ângela. Bom dia, irmã Ângela. Bem-vinda. Um abraço aí para o irmão Luiz. Deus abençoe. Fabiana. Bom dia, amor. Um abraço para a Ruth. Depois traz a Ruth aqui para invadir. Já está invadindo. Oi, amor. Vem aqui com o papai. Fala bom dia pro pessoal. Fala. Olha lá, ó. Olha lá você, ó. Olha lá você, ó. Olha lá. Fala bom dia, pessoal. Dá tchau, dá tchau. Olha lá você, olha lá, ó. Agora você vai aparecer aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, olha lá. Quem é aquela mocinha? Quem é aquela moça do pai? Quem é essa moça do pai? Manda beijo, manda beijo, manda beijo pra você, manda. Manda beijo. Dá tchau, dá tchau. Mas dá tchau. Te amo, amor. Vai com a mamãezinha, vai. Depois você volta, tá bom? Oi, Mel, tudo bem? Vai lá, vai, vai. Aí, Vânia, invasão, invasão. Vamos lá, deixa-me continuar aqui. Vamos lá, cumprimentando os irmãos. A Ana e a Rutinha acabaram de entrar, né? A Mel também, a Melzinha tá aqui. Então, irmão Zeza, bom dia, irmão Zeza. Dona Bela, Pablo, Pietro, Pamela, Adriana, bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês aí, abençoe a família, o Fernando, a Rose, o Vinícius, a Isadora. Deus abençoe vocês. Ronaldo, meu irmão, bom dia, irmão Ronaldo. Irmã Josi, Thiago, Pedro, bem-vindos, irmãos. Deus abençoe. O Vinícius, oi Vinícius. Como é que você tá, meu irmão? Tá tudo bem? Só pescando, né? Você tem que pegar essa estratégia e ajudar a gente a pescar gente, hein? Lembra disso. Vinícius, bem-vindo, viu? Que Deus te abençoe. A Solange, o Vinicinho. Quero cumprimentar também a Anne. Oi, Anne, tudo bem? O Thiago, ontem foi muito bom ver vocês lá na programação com a Thaís. Foi muito bom, viu, Anne? Deus abençoe você. O Thiago, bom ver vocês, saber que vocês estão bem, que Deus continue abençoando vocês. Esdras, meu irmão, tudo bem com você? Sua noiva. Deus abraça para você, que Deus abençoe aí vocês, guie vocês todos os dias, viu, Esdras? Bom que você está aqui com a gente. A tia Lourdinha conseguiu. Tia Lourdinha, manda o telefone da senhora para mim, para eu colocar o nome da senhora na lista de transmissão, por favor, por gentileza.
manda para mim, tá? Irmã Damares, irmão Renivaldo, irmão Fernando, lá em Oriente. Oi, irmã Damares, Deus abençoe, bem-vinda, irmã. Que bom que a irmã está aqui, que Deus abençoe a sua família. Enfim, que Deus abençoe a todos os que estão nesse momento conectados. Estes são os nomes que eu encontrei aqui. Depois, se aparecer outro nome, eu cumprimento você. Se o seu nome não aparecer, sinta-se abraçado nesse momento, tá bom? Deus abençoe todos vocês nesse dia. Vamos orar pedindo a bênção de Deus? Ó Deus, nós agradecemos por esse dia que o Senhor está nos oferecendo, esta oportunidade de nos reunirmos, ainda que estando separados, mas juntos pela fé em Cristo. Consagramos ao Senhor, ó Deus, este momento, que esta hora seja uma hora preciosa de comunhão, seja um momento de alegria na presença do Senhor, porque mesmo vivendo dias difíceis, a Tua palavra ela não está presa, nós podemos livremente compartilhá-la usando os expedientes possíveis, e nesse caso usando a internet, Facebook, a live. Quero te agradecer, ó Deus, por meus irmãos que estão em suas casas. Vá ao encontro de cada um nesse momento, Senhor, vá ao encontro das suas vidas, de cada família, e que a graça do Evangelho de Jesus resplandeça nos corações, Senhor, para alegrar aqueles que já pertencem ao Senhor. E também, ó Deus, para iluminar o coração daqueles que ainda não se encontraram com o Senhor. Deus, olha para a nossa nação, salve o Brasil, Senhor. Olhe para o nosso povo e, pelo Teu Espírito, ó Deus, convença o coração ainda de muitos brasileiros a se prostrarem diante de Jesus, abandonando seus deuses, abandonando os ídolos, e confiando que Jesus é a única esperança, Senhor, para a salvação das nossas almas. Eu te louvo, eu te agradeço e rogo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu quero cantar um hino que tem a ver com o sermão hoje. É o hino de número 67. A Fabiana disse que o último hino que eu cantei, ele estava muito alto. E eu falei para ela, Fabiana, eu tirei no tom do cantor, mas o cantor, naturalmente, ele já tem um tom mais alto, né? Talvez, Vânia, nós vamos ter que naturalmente migrar para o nosso HCC, à medida que Deus permitir isso acontecer, né? Então eu quero cantar esse hino 67, Cristo Exaltado. Vamos cantar. Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui, por nós advogando com o Pai está. Ele nos ajuda e sempre ajudará.
pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Só estribilho. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Amém. É assim nessa manhã que nós queremos que a Cristo seja dado louvor, porque a Ele, toda honra, toda glória, toda adoração. Deus, Ele é sempre maravilhoso, maravilhoso. Então eu quero ver se você conhece esse antigo também. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Eu tenho dito às pessoas que convivem comigo, e ao longo desses... Eu tenho 46 anos de idade. E Jesus, ele me alcançou, eu tinha 14 para 15 anos. E naquele dia eu entendi que eu não precisava de uma religião, ainda que hoje eu faça parte de um grupo denominacional, mas eu precisava de um Salvador. E esse Salvador eu encontrei somente Jesus, como aquele que pode e preenche e preencherá todas as justas exigências de Deus. Não há nenhum outro mediador, por mais que o coração de muitas pessoas achem que podemos encontrar outros mediadores, outras mediadoras. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. E não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Naquele dia, lá em 1980 e alguma coisa, até hoje, a cada dia que passa, Jesus me surpreende com a sua bondade, com a sua graça, com a sua misericórdia. Mesmo passando dias, às vezes, difíceis, na grande maioria deles não tão difíceis, mas dias difíceis, eu me lembro da palavra que o salmista, aliás, disse, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, a grande bênção de Jesus é que ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. E esta é a grande bênção para a minha alma. Meus irmãos, hoje nós temos algumas atividades. Então, agora às 19 horas, se Deus permitir, nós vamos voltar. E eu vou continuar o sermão que eu vou começar agora de manhã, com a permissão de Deus, né? Bom dia, tia Nancy. Oi, tia, tudo bem? Um abraço para todos aí. Dá um abraço para a Bisa, um abraço para a Nilce, viu? Um abraço para todos aí, para o Jura, para a Tata. Que Deus abençoe, tia. Bem-vinda. Tia Lurdinha também entrou, me parece, aqui, não entrou? Ô, tia Lurdinha, bom dia, tia. Bem-vinda, viu? Que bom. Hoje, às 19 horas, nós temos nosso encontro, novamente culto ao Senhor. Agora, às 11h30 da manhã, das 11h30 ao meio-dia, com todos os cuidados, com máscara, álcool e distanciamento e tudo mais, a Sociabilidade e a Casa de Cedro estão promovendo um bazar de sobremesas lá no templo. Assim, é rapidinho, é apenas... Eu gostaria de convidar vocês, irmãos e irmãs, para nós nos encontrarmos lá, sem aglomerações, né? Assim, mas assim, oi, bota tudo bem. Das 11h30 até o meio-dia e meia. É isso mesmo? 12 horas e 30 minutos. Eu falei meio-dia e meio? Se eu falei, eu errei, me perdoem. É 12h30, das 11h30 às 12h30, hoje, com a permissão de Deus, tá bom? Lá no templo, e eu planejo, com a permissão do Senhor, estar lá, com a Fabiana e a nossa neném. E no próximo domingo, irmãos, às 19 horas, aí em característica excepcional, né? Porque nós vamos fazer aí uma celebração, pelo menos para mim é uma experiência nova, da ceia. Próximo domingo, às 19 horas, nós teremos a ceia do Senhor online. Quem diria que nós estaríamos nessa situação? Então, se Deus permitir, nós vamos, dia 26, celebrarmos a ceia online, às 19 horas, nosso culto vespertino. E também quero dizer aos irmãos que hoje, dia 19 de julho, é um dia muito especial, porque Deus nos deu a nossa neném exatamente no dia 19 de julho de 2019, ano passado. Então hoje, junto conosco, a nossa neném, nós celebramos nosso primeiro ano. Nós louvamos a Deus, fundo do coração. Então hoje encontrar na igreja vai ser significativo para nós, né? Vai ser significativo porque foi quando nós nos encontramos a primeira vez, foi exatamente todos na porta da igreja, naquele dia 19 de 2019. A irmã Isabel, a irmã Helena estavam se preparando para irem e a Fabiana estavam se preparando para ir para Pernambuco, num trabalho missionário, e Deus nos deu uma surpresa maravilhosa, maravilhosa, a quem Deus nós agradecemos sempre, cada dia, todo dia, Senhor, obrigado. E nós louvamos a Deus profundamente mesmo. Então hoje é um dia muito, muito feliz para nós, Oi, mãe Inês, bom dia, tudo bem? Um abraço aí para todos, viu? Para Camila, para o Mike, para o João Pedro, para Ana Clara, para a Sofia, para a senhora, Deus abençoe. Mas, vamos lá. Emoção à flor da pele. E eu me lembro que ano passado, um pouco depois dessa data, eu não sei exatamente, eu estava com os jovens de Prudente. Lembra, Esdras? Era muito recente, inclusive, a chegada da Rutinha, se eu não estou enganado, foi uma semana depois que nós estivemos lá em Prudente com os jovens, os adolescentes, um tempo muito bom, muito precioso lá com os jovens de Prudente. Eles são muito queridos para mim e, além disso, muito pacientes, né? Porque já acho que é a terceira vez que nós estivemos juntos lá nesses encontros, né? Foi um tempo assim muito bom mesmo, em que Deus falou com o nosso coração pela palavra dele. Então, celebre conosco. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Se você puder, abra a sua Bíblia aí por um instante. Enquanto isso, eu vou passar uma música
um interlúdio. Eu sempre faço isso como uma convocação para a gente pensar e nos preparar para a palavra de Deus. 2 minutinhos. Você tem a sua Bíblia, se você não tem, busque a sua Bíblia onde você estiver. Sente-se, você pode se sentar, mas se prepare, porque esse é o momento em que nós vamos... Oi, Camila, tudo bem? Bem-vinda, Camila. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Esse é o momento do nosso culto. Nós nos reunimos para isto, para adorar ao Senhor e ouvir sua voz através da sua palavra. Então, por favor, abra sua Bíblia e eu volto daqui a 2 minutinhos com o sermão. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. Seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus é a verdadeira paz e a doce esperança no Jesus viveu, o exemplo que ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Irmãos, nós já estamos, esse é o 3º domingo que nós estamos pensando na carta aos Romanos. Não na sua parte doutrinária, né, na primeira parte, que é do capítulo 1 até o capítulo 11, mas na sua parte prática. Numa linguagem assim, não muito na sua ortodoxia, mas na sua ortopraxia. Nós estamos pensando mais nas nossas práticas, especialmente se nós, de fato, entendemos o que é o Evangelho. Se você, e quem sabe um dia, mais à frente, Deus nos ofereça essa oportunidade, nós possamos olhar para toda a carta aos Romanos nos capítulos anteriores, no capítulo 1 ao capítulo 11. Mas isso é estudo para um outro momento, se Deus permitir. Se você quer entender o que é o Evangelho, é só você estudar essa carta. Aqui o apóstolo Paulo ele expõe a sua compreensão do que é o Evangelho, partindo do princípio que todos os seres humanos necessitam do Evangelho, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, tanto os gentios quanto os não gentios, os judeus, ou tanto os judeus quanto os gentios, estão sob o pecado. Todas as nações
todos os seres humanos, todos nós, você e eu, todos nós somos pecadores. E nesta condição de pecadores, a Bíblia nos chama de ímpios, de inimigos, de fracos, né? Indicando que não é algo que fazemos que nos torna pecadores. Na verdade, nós somos pecadores e por isso cometemos pecados. Então, uma pessoa ela pode ser até religiosa. Ela pode até ser religiosa. Por exemplo, quando essa semana nós estávamos estudando o livro de Daniel, lembrem-se, na semana passada nós estamos estudando Daniel na terça e na quinta, o rei Nabucodonosor reuniu as pessoas lá num banquete, e as pessoas, elas tinham seus deuses, Beltesazar, aliás, ela tinha os seus deuses, portanto eram pessoas que tinham as suas divindades, a sua religiosidade, né? Mas quando a estátua, Nabucodonosor levantou aquela estátua, ele diz, olha, quando essa estátua for levantada aqui, a que está aqui diante de vocês, e vocês ouvirem o toque do pífaro, das trombetas e tal, vocês têm que adorar a esse Deus, vocês têm que adorar essa estátua. Se vocês não adorarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Então, notem uma coisa, há uma tentativa histórica da instituição de um Deus, que não é o Deus verdadeiro, né? Aqui é prefigurado, logicamente, na estátua de Nabucodonosor como um Deus que é o próprio Estado, a própria divinização humana. Nós, muitas vezes, não percebemos isso, mas a nossa mente ela nos trai porque nós acabamos criando um Deus conforme a nossa imagem e semelhança. E aí moldamos uma divindade, achando que aquela divindade ela é o nosso Deus. Na verdade, aquilo foi uma criação da minha mente e que satisfaz a mim mesmo. Então, nós precisamos, para conhecer o Deus verdadeiro, nós precisamos da revelação. E aí, então, a revelação de Deus, ela toca a nossa percepção, e o Espírito Santo, iluminando a nossa percepção diante desta revelação, nos leva a crer no Deus verdadeiro, que está revelado na palavra dele, na palavra de Deus. Nós, como cristãos, nós recusamos qualquer outra revelação que não seja a Bíblia. Pelo menos os cristãos que seguem a Cristo, não os cristãos de um cristianismo, né? Como a gente vê muito hoje. Muitas pessoas que atestam ser cristãs, mas não acreditam na Bíblia. Não acredito. Oi, amor, você veio? Você quer falar? Oi, desculpa, irmão. Eu já continuo. É porque esse momento é... Olha lá, amor. Olha você lá. Ó, você tá lá, ó. Olha lá você. E a Mel tá aqui junto. Aí, dona Inês, só não queria ver a Mel? Ei, amor. Fala oi pro pessoal. A Mel tá fazendo cócega no seu... Hã? A cabeça dela no... Tá. Olha lá você, olha lá você, ó, amor. Olha lá, amor. Tá bom, vai lá com a mamãe, vai. Vem. Deixa o papai terminar o sermão Vem. dele. Deixa. Ai, Mel, tá bom, vai lá, Mel vai. aqui. Vai ter que trancar essa porta. Mel aqui. Vai lá, Mel, aqui. vai. Vem que eu vou fechar. Vai lá, Mel. Vai. Mel aqui, vamos, vem. Mel, Ai, irmão. vem. Tudo que é ao vivo é assim, irmãos. Tudo que é ao vivo é assim. Mas, voltando aqui ao meu raciocínio inicial, a nossa percepção, ela está sob a influência do pecado. Então, se não houver a ação do Espírito Santo no nosso intelecto, na nossa mente, na nossa razão, é possível que muitos estejam seguindo um Deus, até mesmo dentro do cristianismo, que não é o Deus revelado. Por isso que isso é muito sério. Então, o que é o Evangelho? Ele está revelado na carta aos Romanos, conforme a compreensão do apóstolo Paulo. E, primeiramente, o Evangelho parte desse ponto, que todos os homens, você e eu, todos nós, estamos perdidos, condenados, caminhando a passos largos para o inferno. Essa é a realidade.
ainda que nós estejamos religiosamente ligados a um segmento religioso, seja ele qual for. Seja ele qual for, inclusive aqueles que tomam sobre si o título de cristãos, de cristianismo. Então, o evangelho parte desse ponto, que todos os homens, todos nós estamos condenados sob o pecado. E o que é pior, nós não podemos e não podíamos fazer absolutamente para mudar essa condição. Deus, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, sendo rico em misericórdia, ele providencia um meio para que o homem pecador possa ser salvo, possa ser liberto dessa condição de pecador condenado. E como que ele fez isso? Ele enviou seu filho. Seu filho tornou-se um de nós. E ele, o justo de Deus, foi à cruz, e lá na cruz, ele verteu o seu sangue e bebeu o cálice da ira de Deus, que nós deveríamos beber. Ele bebeu em nosso lugar. E a Bíblia, Paulo, ao referir-se a esse momento, ele diz assim que todo o escrito de dívida que era contrário a nós foi cravado na cruz e foi removido. Então, nós que estávamos culpados, em Cristo fomos perdoados. É por isso que o Evangelho aponta que o único caminho para que haja perdão dos nossos pecados é Jesus. Então, as pessoas que sinceramente confiam em outras coisas, porque assim, não é confiar em Jesus e mais alguma coisa. É confiar em Jesus e, como diz o hino antigo, só por Jesus é que somos salvos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim, olha, falando dos Tessalonicenses, a fé de vocês, ela repercutiu em toda a Macedônia e a Acaia, de como vocês deixaram os ídolos, deixaram os deuses, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Então, o Evangelho nos reconecta, através de Jesus, com o Deus verdadeiro. E se nós estamos, através de Jesus, reconectados com o Deus verdadeiro, nós não temos que confiar numa religião, nós não temos que confiar em outra coisa senão, ou tão somente, no Filho de Deus, que é Jesus. Então, o Evangelho é isto. É um pecador iluminado pela graça de Deus, que vê a sua condição de perdido e se refugia debaixo da salvação de Jesus. É por isso que Paulo, na carta aos Romanos, diz, justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus. É por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, quem não está em Cristo, e muitos não estão em Cristo, porque continuam seguindo os deuses vãos, continuam seguindo o poder, seguindo a vaidade, seguindo o Deus mamon, o dinheiro. Muitos que não estão em Cristo estão sob condenação. E sobre eles, diz a Bíblia, que é mais grave ainda, paira a ira de Deus, que um dia cairá sobre eles. A ira de Deus não caiu ainda sobre a terra de uma forma plena, porque a igreja aqui está. Os discípulos de Jesus aqui ainda estão. A presença do Espírito Santo na igreja aqui ainda está. Mas quando a igreja for retirada daqui, a presença do Espírito Santo, tal como ela está nessa dispensação, ela deixar de existir na terra, a ira de Deus vai cair sobre a terra. Então não pense você que os dias vão melhorar. A notícia, alguém pode dizer, não, mas os dias, irmãos, que estão por vir são dias cruéis e terríveis. Onde a ganância humana está levando o homem? Portanto, o Evangelho é Jesus salvando pecadores. Além disto, alguém que professa que crê no Evangelho e segue o Evangelho, ele não vive de qualquer forma. Ele passa a viver uma vida buscando não agradar mais a carne, mas sim agradar a Deus. Portanto, ele passa a viver em santidade. E santidade é a justiça de Deus praticada. A santidade é a expressão de vida de um justificado.
Então, nossa maneira de pensar, nossa maneira de viver, ela é transformada pelo poder do Espírito Santo que agora habita em nós, para produzir na vida daquele que crê a vida do Cristo. E aí, então, você tem a origem, a etimologia, né, correta da palavra cristão. O que é um cristão? É um seguidor de Cristo, é aquele que anda nos passos de Cristo. E o Espírito Santo está habitando agora naquele que crê, exatamente para produzir a vida de Cristo na nossa vida, levando-nos a um cristianismo na mais perfeita definição da etimologia da palavra. Então, quando você lê a carta aos Romanos, assim, de maneira muito rápida, condensada, essa é a percepção dos primeiros 11 capítulos. Paulo, quando escreve, ele tem essa percepção, ele entra numa situação que ele declara: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? A quem ele pediu conselhos? Paulo, diante de toda a declaração que ele fez, que Deus lhe mostrou do Evangelho, ele faz uma declaração que nós chamamos de doxologia sobre a sabedoria de Deus, que é extraordinária nos versos 33 ao 36 do capítulo 11. A partir daí, o capítulo 12, então, Paulo vai abordar como que é a reação de uma pessoa que vive guiada pelo Evangelho. Então, nós já estudamos algumas coisas. Por exemplo, a primeira é que o Evangelho, quando toca uma pessoa, ele muda a relação dessa pessoa para com Deus. De que forma? Levando a pessoa a se consagrar a Deus e levando essa pessoa a aprender a pensar conforme, não o mundo, mas conforme a revelação de Deus. Por isso que diz, rogo-vos, pois, irmãos. Ele está falando com crentes ali. Pessoas que haviam entendido o Evangelho e que, por entenderem o Evangelho, eles então entenderam que a relação deles para com Deus mudou. E antes eles que consagravam os seus corpos ao pecado, agora em Cristo, aquele que entende o Evangelho consagra a sua vida, o seu corpo para Deus. Para que Deus use a sua vida conforme a sua vontade. E além disto, nossa mente que outrora era governada por este século, governada por este mundo, quando o Evangelho chega em nós, a nossa mente passa a ser conduzida e orientada pelo próprio Deus e sua revelação. Então, ainda que as vozes deste mundo digam o que querem dizer, o que nos basta é a revelação de Deus. Eu ouvi ontem um pastor que eu gosto de ouvir seus sermões, ele falando uma coisa que eu achei muito interessante. Ele diz assim: hoje nós estamos num tempo que nós temos que provar para as pessoas que grama é verde, que o céu é azul. E ele fez a aplicação dizendo assim: doutores, homens e mulheres que estudaram, se aprofundaram nas ciências, não conseguem entender que menino nasce menino e menina nasce menina. Então nós estamos tendo que provar que grama é verde e que o céu é azul. Menino é menino, menina é menina. O que passa dessa questão, existem as exceções que são as questões biológicas que acontecem em alguns casos, entendam isso, pequenos casos, né? Mas o que nós temos que perceber é homem, mulher é mulher. A grama é verde e o céu é azul. Só que existem debates em que as pessoas ficam procurando, discutindo, entendendo da questão de gênero e não sei das quantas, e para onde vai tudo isso? Vai para tudo que está acontecendo, que nós estamos vendo hoje. Então, o Evangelho, primeiramente, nos leva na nossa relação a Deus a uma consagração. Depois, o Evangelho, do verso 3 ao verso 8, ele mostra isso. Ele nos faz perceber que Deus nos capacita com dons para que esses dons sejam usados de forma humilde para o bem dos discípulos, da igreja, do corpo de Cristo. E Paulo diz nesse texto do verso 3 ao verso 8, primeiramente mostrando o seguinte, que quando nós entendemos o Evangelho ele não produz uma pessoa arrogante e soberba, ele produz uma pessoa que pensa com moderação a respeito de si mesmo e usa as habilidades que recebeu de Deus para a glória de Deus, para o bem do corpo de Cristo, que é a igreja, e para a glória de Deus. Ele lista aqui 7 dons, e você pode examinar o texto,
Um desses dons, meus irmãos, precisa estar em você se você professa ser um cristão. Porque se um desses dons não está em você, você de fato não se converteu. Então, nós estudamos isto. Nós estudamos também que, do verso 9 ao verso 21, como tem que ser o ambiente social, então aqui olhando dentro de um aspecto mais sociológico, né? Uma linguagem mais sociológica, como que é a relação dos irmãos? Como que nós, como irmãos, temos que viver? Amor fraternal, sem a máscara, né? Sem hipocrisia, sendo zelosos quanto ao bem, sendo abençoadores e assim por diante. E como que é a nossa relação para com a sociedade? A nossa relação para com a sociedade, conforme ele apresenta ali, nós devemos fazer o bem. Nós temos que fazer o bem. A igreja, ela não é a comunidade que retribui ou a comunidade da retribuição do mal. Não é. A igreja é a comunidade que vive fazendo e praticando o bem. Então, nas nossas relações com aqueles que não conhecem o Evangelho, ainda que eles façam mal contra nós temos que devolver-lhes fazendo-lhes o bem. E aí, então, lembrando que quem é responsável para demonstrar a ira é Deus, não somos nós. É como Paulo diz, dá lugar à ira. Quer dizer, deixe a ira no sentido Deus é que vai tratar com aqueles que tratam mal o povo dele. Nós, quanto igreja, a nossa vocação é viver, é fazer o bem. E quando nós devolvemos o bem contra aqueles que nos fazem o mal, isso nós estamos demonstrando o Espírito de Cristo. Então esse é o nosso desafio até aqui. E hoje eu quero mostrar aos irmãos que o apóstolo Paulo vai falar da nossa relação com as autoridades. No capítulo 13, eu vou ler do verso 1 ao verso 7. Se você tem a sua Bíblia e pode me acompanhar. Então, como que alguém tocado pelo Evangelho vive na sua relação com as autoridades? Esse é o ponto que nós vamos abordar aqui agora de manhã, tá bom? Então, a primeira, verso 1 ao verso 7, eu quero ler. Capítulo 13, versículo 1 ao 7 diz assim: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Quando eu comecei a ler esse texto e a examinar alguns materiais de apoio para construir esse sermão, irmãos, nós poderíamos ficar aqui um longo tempo. Sinceramente, nós poderíamos discutir aqui um longo tempo, falar um longo tempo, mas não é o meu objetivo aqui. Meu objetivo é simplesmente mostrar aos irmãos que a relação nossa como cristãos com as autoridades, e aqui há uma discussão nessas autoridades superiores, se são as principados e potestades agindo sobre as autoridades da terra, não vou entrar nesse detalhe. O que eu vou mostrar para os irmãos, assim, de maneira bem alinhada, o que eu percebi desse texto, e então vou mostrar isso para os irmãos. Segundo o texto, aqui, o Estado ele tem os seus representantes legais.
Tá? Ele tem os seus representantes legais. Quando eu uso aqui o Estado, a gente sabe que existem diversos tipos de Estado. Existe, por exemplo, o Estado totalitário. Existe o Estado democrático de direito. Né? Existe o Estado que é o Estado onde há um compartilhamento dos poderes. Não é esse o ponto aqui. Eu não vou polarizar como hoje está se fazendo. É esse ou aquele. Eu não estou olhando aqui para governos, pessoas. Eu estou olhando para a autoridade. Nesse caso, nosso país, que é chamado Estado Democrático de Direito, tem uma Constituição Federal. E essa Constituição normatiza as relações do Estado, né, e as instituições dentro dela. E nós, igreja, fazemos parte das organizações dentro desse Estado Democrático de Direito, tendo como pessoas jurídicas responsabilidades, deveres e direitos. Mas a igreja, ela também tem uma norma que é uma norma superior, que é a revelação de Deus e sua palavra. E nesse caso, a palavra de Deus, nesse ponto em que Paulo está falando aos cristãos em Roma, eles ainda, naquele momento em que Paulo escreve essa carta, eles não estão sob perseguição. Não estão sob perseguição. Se você olhar mais adiante, quando nós lemos o livro do Apocalipse, por exemplo, aí a condição já é diferente, o tempo já é diferente. Naquele capítulo lá, por exemplo, você vai perceber que o povo de Deus estava sob perseguição, sendo mandado para prisão, sendo muitos mortos nas arenas. Então, como entendermos essa relação Estado-igreja, olhando para esse texto aqui de Romanos? O que fica claro a princípio é que o Estado, portanto, tem os seus representantes legais, independente de como esses homens chegaram até o poder. A igreja e o Estado, a despeito, portanto, desses modelos históricos, a igreja deve agir como uma parceira, onde a igreja e o Estado se reconhecem e incentivam um ao outro no exercício das suas responsabilidades distintas dadas por Deus. O Estado cumpre a sua parte e a igreja cumpre a sua parte. E então a igreja e o Estado agem em parceria, e esse é o modelo que eu creio ser o ideal, em que cada um, dentro da sua esfera, fazendo a sua parte, cumpre o seu papel. Cumpre o seu papel. Lembre-se das palavras de Jesus: deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Visivelmente, portanto, Jesus e o próprio apóstolo Paulo, ele mostra que existem essas autoridades e elas têm as suas competências pelas quais serão responsabilizadas, e a igreja também possui a sua competência pela qual também será responsabilizado diante de Deus. A primeira coisa que está presente ali no verso 1 ao verso de número 3 é que a igreja precisa aprender a viver em submissão. O texto diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades. E quais são as razões para que nós, como igreja, vivamos em sujeição, ou submissos, ou respeitando as autoridades? Primeiro, ele diz que não há autoridade que não venha de Deus. Toda autoridade, por derivação, procede de Deus, porque Deus, como suprema autoridade, governa todo o universo. Então, todas as autoridades que existem, sejam elas superiores no sentido desse reino angelical, e sejam elas humanas, como estão presentes na nossa autoridade, por derivação, elas recebem esse poder do próprio Deus. Porque o princípio da autoridade está em Deus. Então, uma razão para a qual nós, como crentes, temos que aprender a viver submissos ou sujeito às autoridades é porque todo o princípio da autoridade provém de Deus.
Todas as autoridades, portanto, por derivação, procedem de Deus. Há um princípio de autoridade, a própria pessoa de Deus. Segundo, as autoridades foram por ele estabelecidas. Eu não vou entrar aqui, mas imagina alguém dizendo assim, mas e como que você me explica Hitler? Hitler será responsabilizado porque ele usa do Estado e ele usa o poder que ele acaba tendo e alçado da forma que foi alçado pela própria história, mas ele será responsabilizado diante de Deus pelo que ele fez. E nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que Deus permite que isso aconteça, né? E na sua permissão, Deus sabe perfeitamente o que está fazendo. Então, não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus, e, consequentemente, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Versículo 1 e 2, olha, leio. Não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então, existem 3 razões bem claras nesse texto que deixam claro que toda autoridade humana é derivada da autoridade de Deus e que nós precisamos ter o alerta que viver em rebelião contra a autoridade que Deus instituiu traz sobre nós consequências. Consequências. Tá? Então, o cristão, agora eu estou olhando, o cristão, ele na sua relação com as autoridades, primeiramente ele percebe isto, que as autoridades, elas existem, porque se elas não existissem, seria um caos. E eu estou falando algo aqui que quando eu olho para as autoridades que nós temos hoje instituídas no nosso país, já existe um caos com essas autoridades, mas que esse modelo, não esse modelo, mas as pessoas que lá estão carcomidas pela corrupção do pecado, e precisam da graça de Deus, precisam mudar o comportamento para que a graça de Deus mude aqueles homens. Né? Ou mude a igreja, para que a igreja seja uma igreja melhor, para que então, sendo uma igreja melhor, produza melhores homens e mulheres, famílias, que sejam modelos para uma sociedade que está pervertida e corrompida pelo pecado. Agora, sem dúvida nenhuma, as distorções existem, irmãos. As distorções, elas estão presentes. Os homens, os abusos das autoridades, elas estão presentes. Nós sabemos disso. Mas não muda o fato que o cristão precisa viver sujeito, submisso às autoridades e assim por diante. Por exemplo, há na Bíblia um momento em que a autoridade humana e a decisão que ele tomou naquele momento exigiu uma desobediência civil. Lembram-se do faraó, quando o faraó mandou que os pequenos meninos dos judeus que nascessem, as parteiras hebreias deveriam matá-los? O que elas fizeram? Elas não mataram. Então notem, havia uma autoridade dando uma ordem, e aquela ordem ela era contrária àquilo que Deus havia dito. Então, entre a ordem da autoridade e a autoridade divina, a autoridade de Deus e sua revelação, a autoridade de Deus prevalece. E às vezes, numa atitude contrária às autoridades civis estabelecidas, às autoridades do Estado, a desobediência civil é um imperativo, se nós seguimos e servimos a Deus. Portanto, o Estado pode se tornar um aliado do diabo. Pode se tornar um aliado do diabo e agir contra os desígnios de Deus por meio do seu povo. Contra o seu povo, o povo de Deus. Percebem? Nesse caso, a nossa autoridade maior é Deus. E é a Ele que devemos toda obediência. Então, como que o crente atingido pelo Evangelho vive nesse mundo com relação às autoridades? Primeiramente, sendo submisso. Orando pelas autoridades, se sujeitando às autoridades. Porque nós entendemos que todas as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Lembre-se das palavras de Jesus para o momento do seu julgamento, quando o governador perguntou para ele,
ele disse assim: nenhum poder você teria se do céu não lhe fosse dado. A segunda questão, qual que é o ministério das autoridades? Qual que é a atribuição das autoridades? Paulo nos deu 3 razões pelas quais nós temos que viver em sujeição às autoridades. Agora ele nos dá também 3 razões que demonstram qual é o dever do Estado, qual que é o dever das autoridades. O primeiro deles é o seguinte: o Estado existe ou deveria existir para promover o bem. Olha só para os irmãos verem como que Deus é sábio. Para que existem as autoridades? Para que existem os administradores públicos, conforme a Bíblia? Eles foram instituídos, eles lá estão, e eles deveriam ser agentes promotores do bem. Servirem a Deus promovendo o bem. Além disso, uma segunda razão, eles deveriam ser instrumentos nas mãos de Deus para punir o mal e aqueles que praticam o mal. A distorção que estamos vendo hoje no mundo, ela prepara um governo totalitário, irmãos. Ela está preparando um governo totalitário há muito tempo. Só não percebe quem não quer perceber. Então, olha só, dentro do modelo que a Bíblia estabelece, conforme Romanos 13, de 1 a 7, o cristão deve viver em submissão à autoridade, mas quando Paulo escreve sobre a autoridade, ele diz que a autoridade ela deveria ser um instrumento para promover o bem e punir o mal. O que nós estamos vendo atualmente é o contrário. Nós estamos vendo as autoridades hoje, na sua grande maioria, interessadas no poder de qualquer forma, de todo custo, achando que a vida se restringe a esta vida aqui, em que, infelizmente, elas estão valorizando o bem e punindo, valorizando o mal e punindo o bem. E uma terceira e última razão, as autoridades elas estão a serviço de Deus. No final das contas, nós vamos entender, quando pela graça de Deus, Deus nos mostrar aquilo que nós precisamos ver para entender o cenário do mundo todo, é que elas estão a serviço de Deus. Serviço de Deus. Como explicar os desvios? Elas serão responsabilizadas pelos seus desvios. Não é Deus que está fazendo-as desviar. Eles estão se desviando por quererem se desviar. Mas, quando nós olhamos de uma perspectiva da soberania de Deus, todo o plano de Deus e desígnio de Deus está acontecendo soberanamente na linha do tempo. E ainda que os nossos olhos não consigam entender o que está acontecendo, Deus sabe o que Ele está fazendo. Isso, portanto, leva-me a concluir o meu sermão de maneira assim, muito objetiva, é que num cenário desafiador como o que nós estamos vivendo como cristãos no Brasil e no mundo todo, o cenário que descortina-se diante dos nossos olhos é desafiador. Ser cristão hoje, nesse mundo, tal como ser cristão lá no primeiro século também era desafiador, hoje é desafiador ser cristão no mundo em que nós estamos vivendo. Nós temos irmãos nossos em países que são de Estado e governo totalitário. E nós temos irmãos como nós, aqui no nosso país, que nós estamos num Estado democrático de direito, também tendo direitos cerceados de forma legal. Então é desafiador ser cristão neste mundo, especialmente na nossa relação com o Estado, na nossa relação com as autoridades, onde quando olhamos para a Bíblia diz que nós temos que ser, como cristãos, homens e mulheres sujeitos às autoridades, mas também que quando olhamos para a revelação da Bíblia, diz que a autoridade tem que ser um instrumento para promover o bem, punir o mal. O pecado, nas suas distorções, tem feito com que o Estado, na grande maioria das vezes, no exercício do seu poder, ele está promovendo mais o mal do que o bem, e está punindo mais o bem do que o mal. Então é desafiador a nossa relação com o Estado hoje. E eu creio que aqui nós temos 4 possíveis aplicações. Primeiro, é que nós como cristãos somos instados pela Bíblia
conforme a revelação dada em Romanos 13, que nós temos que nos comportar em submissão às autoridades. Existem autoridades, precisamos respeitá-las. Precisamos respeitá-las. Em todas as esferas. Nós precisamos honrar os nossos representantes. Então, como cristão, o que nós temos o primeiro princípio é esse. As autoridades existem, respeitemos as nossas autoridades e honremos nossas autoridades. Honremos as nossas autoridades. Alguns anos atrás, antes de prosseguir, só quero fazer um parênteses aqui. Eu estive presente na nossa Convenção Batista Brasileira Nacional. E um missionário que estava lá dando seu testemunho, ele contou que ele, no tempo, ele esteve presente fora do Brasil, num país, em Cuba, se não estou enganado, em Cuba. E lá ele encontrou as igrejas em Cuba e trabalhou com essas igrejas e organizou uma junta, uma espécie de junta missionária lá, com os irmãos batistas cubanos. E ele disse uma coisa que ficou marcante na minha cabeça naquele momento. Ele disse assim, olha, nós só conseguimos entrar em Cuba naquele momento porque o governo que estava estabelecido no Brasil era semelhante ao governo que lá estava. Olha como que Deus fez as coisas. Naquele momento no Brasil, um governo que tinha uma semelhança administrativa semelhante ao governo cubano, em termos de ideologia, naquele momento, o missionário brasileiro foi mandado para lá, treinou missionários lá, organizou uma junta missionária lá, e houve uma permissão a princípio exatamente porque os governos naquele momento tinham certas similaridades. Olha como Deus faz as coisas. Então nós vemos de um jeito, Deus vê de outro. E o governo de Deus, ele é soberano e ele sabe o que ele está fazendo. Então, nós como cristãos alcançados pelo Evangelho, o que fica muito claro aqui é que submeter as autoridades e honrá-las é nosso dever cristão. Outra coisa, eu não gosto muito de falar sobre esse assunto porque a gente sente muito isso, né? Mas o texto também fala sobre a questão dos tributos. Nós temos que pagar nossos impostos. Sonegar imposto, irmãos, e talvez alguém que está me ouvindo, ele pode dizer assim, você está falando isso, pastor, porque você não sabe o que é. De fato, hoje, irmãos, a carga tributária no Brasil é um absurdo. Nós sabemos disso. E como pastor, como brasileiro, eu sei disso. Porque nós pagamos uma das mais altas taxas tributárias do mundo, de primeiro mundo, e temos um serviço de péssima qualidade e administradores públicos que ganham muito bem e são muito incompetentes. Muito incompetentes. Então, mas o texto diz, a quem tributo, tributo. Não temos que ser sonegadores infringindo a lei. Então, se César exige o tributo dele, paga o tributo. E por fim, o texto diz que nós temos que orar a Deus pelo bem-estar do nosso povo, orar pelas nossas autoridades. Nesses dias em que tudo está polarizado, eu quero perguntar a você se você tem orado pelas autoridades. E quero concluir só relembrando e recapitulando essas 4 conclusões. Primeiro, a Bíblia diz que o cristão se submete às autoridades. Segundo, a Bíblia diz que os cristãos honram as autoridades. Terceiro, a Bíblia diz que os cristãos são bons pagadores e cumprem seus deveres com os impostos. E quarto, a Bíblia diz que os cristãos têm que orar pelas suas autoridades. Então, se o Evangelho nos alcançou, é assim que esse texto nos ensina na nossa relação com o Estado. Eu quero dizer aos irmãos, eu sei que ao longo da história nós temos mudanças na relação igreja-Estado. Mas o que está aqui para mim é esta parceria em que a igreja cumpre o seu papel livremente e o Estado cumpre o seu papel livremente. E nessa parceria, entenda essa palavra parceria,
cada um no seu quadrado, né, vamos usar essa expressão, cada um na sua esfera, fazendo o seu papel e cumprindo a sua parte. A autoridade promovendo o bem e punindo o mal, e a igreja pregando a palavra, anunciando o nome de Jesus, fazendo a sua parte, que é orar pelas autoridades, pagar os seus impostos, seus tributos, honrar os seus representantes e se submeter à autoridade do Estado. É assim. Hoje à noite eu vou continuar um pouquinho, porque o texto ele vai desdobrar agora do versículo 8 até o versículo de número 14, mas aí eu preciso de mais tempo e à noite eu volto para falar com os irmãos, se Deus permitir. Mas eu gostaria de convidar você a orar para nós terminarmos nosso momento de devocional. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra. E ainda, Senhor, que a minha mente, diante da realidade, está diante dos meus olhos, não consiga entender o que está acontecendo. Deus, a tua palavra me diz que as autoridades foram instituídas pelo Senhor e que eu devo orar por eles, eu devo me submeter a eles, devo cumprir as minhas responsabilidades fiscais. E diz que eu devo orar pelas minhas autoridades. Senhor, portanto, nesse momento eu quero orar pelo meu país, pelo meu povo e pelos homens que governam a nossa nação. Deus, que eles sejam homens que promovam o bem e punam o mal. E ainda que o pecado, Senhor, esteja dominando o coração dos homens, que o Evangelho e que a graça de Jesus resplandeça nesses corações, levando esses homens ao arrependimento e à fé, para que eles cumpram como governantes a missão que deriva do Senhor, porque o Senhor, de maneira sábia e poderosa, governa o universo. E que eles busquem no Senhor a instrução e a orientação para também promoverem o bem e punirem o mal. Eu sei que isso é desafiador, isso é um mundo ideal, mas eu creio no poder do Evangelho e creio no poder do Espírito Santo. Portanto, Deus, em nome de Jesus, olha para o meu país, guarda o meu povo, guarda a igreja, guarda os nossos irmãos. E que os nossos irmãos e a tua igreja nesse país tenham ainda a liberdade de pregar e proclamar a palavra do Senhor. E que muitos brasileiros se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Olha, quero cumprimentar os irmãos que entraram aqui posteriormente. Irmão Palma. Oi, Palma. Um abraço. Deus abençoe. A Viviane. Oi, Viviane. Um abraço para você. Dá um abraço do irmão Atílio, seu pai. Deus abençoe você, sua família, seu filhinho. Tem acompanhado as fotos de você pelo Facebook. Deus abençoe. Transmita um abraço aí para o seu pai, para os seus irmãos, viu? Deus te abençoe, Viviane. E chegamos ao final da nossa transmissão hoje, irmãos. Nosso tempo dentro do previsto. Agora, às 11h30 até o 12h30, nós temos nosso bazar de sobremesas. Eu quero pedir a você, se você pode, estão conectados aí, vendo 25 pessoas estão assistindo, assista agora esse hino que eu vou colocar até o fim. No finalzinho dele tem uma palavra bem interessante. Então, não desconecte não, assista o finalzinho, tá bom? Nós nos encontramos às 19 horas, se Deus permitir, aqui na live. E quem pode ir na igreja, nós nos encontramos lá para eu cumprimentar os irmãos e ver os irmãos de forma bem alegre, pelo menos nos vermos, ainda que não possamos nos abraçar, né? Mas eu quero ver os irmãos. Então eu quero fazer aqui um convite, irmãos, das 11h30 ao 12h30, vamos lá. Mesmo que você não vá comprar nenhuma sobremesa, não vai levar nenhuma sobremesa, mas vá lá para a gente se encontrar e falar um oi nesse período aí de isolamento, tá bom? Assista até o final agora esse vídeo que tem uma música que fala sobre a música que você vai ouvir agora, chama-se O Triunfo do Messias. E logo depois, são 3 minutinhos, logo depois tem uma palavra aí para você ouvir.
tá bom? Deus abençoe. Irmãos, muito obrigado pela sua presença, obrigado, que você tenha um domingo abençoado, um domingo de paz. Meus irmãos, obrigado pela sua presença aqui conosco. Deus guarde você, sua família, e te dê um domingo em paz. E lembre-se, breve aquele que vem virá e não tardará. E a nossa salvação está agora muito mais próxima do que quando no princípio cremos. Jesus é rejeitado, o mundo não o quer. Recusa com orgulho seu rei reconhecer. Mas eis que vem glorioso do seu celeste lar, para logo com poder aqui reinar. Logo vem o dia eterno da sua exaltação. Vem sim para o livramento de toda a criação. Oh, que canto de vitória então há de soar, quando Cristo triunfante aqui reinar. O sol ao meio-dia não tem o resplendor, qual há de ter a igreja na vinda do Senhor, porque do esposo a glória a noiva de ostentar, quando Cristo triunfante aqui reinar. Logo vem o dia eterno da sua exaltação. Vem sim para o livramento de toda a criação. Oh, que canto de vitória então há de soar, quando Cristo triunfante aqui reinar. Já temos privilégio de pela fé prever a divina herança que vamos receber. A dor e o sofrimento jamais terão lugar, quando Cristo triunfante aqui reinar. Logo vem o dia eterno da sua exaltação. Vem sim para o livramento de toda a criação. Oh, que canto de vitória então há de soar, quando Cristo triunfante aqui reinar. Um docinho é bom, né, irmãos? Ficou com vontade? Na igreja, nesse domingo, a partir das 11h30. Leva sua sobremesa e compre uma sobremesa deliciosa, tá? Todo mundo já conhece todas as regras. Álcool, máscara, distanciamento, não ficar muito tempo, mas vai ser um período bem gostoso para a gente falar oi para todo mundo e para levar uma sobremesa para casa. 10, 15, 20 reais. Leva trocado, por favor. Um abração para todos. Até lá!